A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Esse amigo que vos fala é o Marcos, e eu estou aqui com minha Bíblia aberta em Lucas 23, versículo 13, Lucas 24, onde diz assim, os discípulos no caminho de Emaús. Olha só o que diz a palavra de Deus. Naquele mesmo instante, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Esses 2 discípulos de Jesus, eles estavam andando com o objetivo de chegar em Emaús, onde ficavam ali, a Bíblia diz, 60 estágios, muito longe. E nesse caminho, eles estavam conversando. E eles estavam conversando de um assunto muito sério, muito importante para eles, que ardia o coração deles, que fazia eles se entristecer ao ponto de ficarem tristes, de quererem desistir. Eles estavam falando exatamente da morte de Jesus. Eles estavam se tratando de que Jesus tinha morrido e não tinha ressuscitado. Eles estavam desacreditados porque Jesus disse que ele ressuscitaria ao 3º dia, e já era o 3º dia e já era tarde da noite. Eles estavam muito entristecidos, e é exatamente disso que eles estavam se tratando. Eles estavam falando assim, o nosso mestre não ressuscitou. Eles estavam dizendo, pegaram o nosso mestre. Você viu? Pegaram o nosso mestre. Quando tiveram sede, colocaram fel na boca, colocaram vinagre. Você viu? Colocaram coroa de espinhos nele. Você viu? Eles estavam conversando. E olha só o que diz, olha o que continua dizendo a palavra. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, estando conversando e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só, a Bíblia diz que eles estavam conversando a respeito do próprio Jesus que apareceu a eles. E Jesus falou assim para eles, então respondeu Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Por mais que aqueles discípulos venham ser de Deus, por mais que aqueles discípulos eles oravam e estavam ali perto de Jesus, e ali pegavam na mão de Jesus, falavam com Jesus, dormiam ao lado de Jesus quando Jesus morreu, e demorou para eles ver e para eles perceberem que Jesus tinha ressuscitado, eles ficaram entristecidos, eles ficaram tristes, eles pensaram que tinha acabado ali. E aí Jesus perguntou por que é que eles estavam tristes. Jesus perguntou para eles porque o que eles estavam tratando à medida do caminho. E sabe o que Cleopas respondeu? Diz assim, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência dos últimos dias? A ocorrência daqueles últimos dias era exatamente a morte de Jesus. E esse homem que estava falando com eles perguntou para eles, o que é que vocês estão tratando? E aí o Cleopas respondeu, mas você não sabe? Você não sabe que o nosso mestre, você não sabe que o nosso Deus, você não sabe que Jesus, o Nazareno, ele morreu? Olha só, gente. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que não tenham estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí o homem perguntou quais que era Jesus, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo.
Olha só, gente.